Hoje vou comentar sobre o roubo no Museu do Louvre, que ainda repercute enquanto aguardamos a recuperação das joias ou não. Então, esse golpe é bastante surpreendente porque é uma mistura de ousadia, cara de pau e, ao mesmo tempo, amadorismo. Ousadia, pois o golpe ocorreu à luz do dia, no museu mais famoso do mundo, em um dos bairros mais vigiados, turísticos e movimentados de Paris. Um caso original, feito com uma empilhadeira em 7 minutos cravados, sendo 2 minutos e meio na Galeria Apollo, com uma lixadeira e sem arma. Então, de um lado, parece profissional, é feito rapidamente, é bastante ousado, mas por outro lado, ainda assim há uma grande dose de amadorismo. Já que eles esqueceram uma porção de coisas, o colete amarelo, o capacete, não queimaram a empilhadeira. Como vieram sem arma, não conseguiram neutralizar os guardas e os vigilantes. Amarrá-los para impedir que alertassem durante o serviço. E para piorar, porque é preciso dizer, das 9 peças roubadas, eles perderam a mais importante, a coroa com as 1.200 pedras preciosas. Essa aí foi achada quebrada na calçada e abandonada. Agora, vamos analisar a mecânica do golpe, começando pela cumplicidade interna. Foi o nosso Stéphane Bernard, nacional, que gritou escândalo dizendo: com certeza tinha um cara lá dentro que passou a informação para o ladrão. Vamos tentar relativizar essa afirmação. O Museu do Louvre cobra 24 euros pela entrada ou 49 com visita guiada. Talvez assim controlem onde estão as joias. E além disso, bastava, uma vez que você estivesse na Galeria Apollo, olhar pela janela para ver onde dava, ou seja, para o cais. Então, ninguém passou por uma passagem secreta, nem por uma porta escondida que alguém teria aberto para eles, etc. Outra ideia equivocada é a do colecionador particular que teria mandado roubar as joias para guardá-las em uma sala secreta e admirá-las em casa. Então isso a gente pode descartar de imediato. Na história do roubo de obras de arte, isso praticamente nunca aconteceu, na verdade, nunca aconteceu. A terceira, provavelmente também equivocada, é que isso seria vendido assim mesmo para quem busca peças únicas e de valor inestimável. Bom, então, nada disso também. Essas pessoas, de forma mais simples, estavam de olho nas joias pelo ouro e pelos diamantes que elas continham, além de rubis e esmeraldas. Eles vão retirar as pedras das peças feito pelo joalheiro local. Não é preciso ser especialista para remover as pedras dessas joias. Eles vão derreter o ouro que disparou de preço nos últimos anos e virou refúgio. Após a crise imobiliária e na bolsa, muitos investem forte em barras de ouro. O quilo vale hoje 110 mil euros. Basicamente, ele quebrou todos os recordes. Agora, eu não sei se vai chegar aos 88 milhões de euros, como foi anunciado por aí, como está sendo alardeado na mídia. Porque basicamente, os rubis, esmeraldas e diamantes roubados nessas joias são chamados de pedras de charme. E as pedras de charme do fim do século XVIII e início do XIX, elas valem menos que os diamantes atuais porque antigamente os especialistas eram menos exigentes quanto à qualidade e corte. Então, aliás, os roubos em museus se espalharam. O caso do Museu do Louvre não é único, exclusivo, ele faz parte de uma longa série de roubos. Havia várias equipes saqueando museus na Europa. O roubo de joias mais famoso foi no Museu de Dresden. Não vou dizer o nome em alemão porque sou ruim nisso. Além disso, para mim é impronunciável, mas a gente chama basicamente de Abóbada Verde. Ele é extremamente famoso, sem dúvida é o museu alemão mais famoso. Em menos de 10 minutos, a equipe levou 3 peças de valor incalculável, estimadas em cerca de 1 bilhão de euros. 3 peças feitas de diamantes, de pedras preciosas, conhecidas por serem a coleção mais antiga e mais prestigiosa de joias principescas. Ela era do século XVIII. Felizmente, o museu recuperou as peças 3 anos depois, intactas, e os 6 criminosos foram presos. O roubo de Dresden, em 2019, está longe de ser o único, já que, segundo o OCBC, o Escritório Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais, é o serviço da Polícia Judiciária responsável por tráfico e roubo de obras de arte, como indica o nome. Eles registraram, só no ano de 2024, 21 roubos em museus franceses, o que não é o recorde. Em 2015, chegamos a 31 roubos. Aliás, desde setembro, os casos se multiplicaram na França. Em 15 de setembro, um mês antes do caso do Louvre, foi o Museu de História Natural de Paris que foi alvo. Roubaram, bom, não fui eu, 6 quilos de pepitas de ouro. Então, tinham pepitas que vinham dos Urais, tinha algumas, então é nessas estepes assim da Rússia. Tinha pepitas que vinham da Bolívia, pepitas da Califórnia, que datavam da corrida do ouro, que aconteceu na metade do século XIX. E também tinha principalmente uma grande pepita descoberta na Austrália em 1990, que essa aí pesava 5 quilos. E essas pepitas de ouro, que a gente chama de ouro nativo, elas têm um valor muito maior do que o ouro metálico, que é o mais comum e que compõe os lingotes.
Lá, mais uma vez, eles chegaram sem armas, abriram as portas com uma esmerilhadeira, quebraram as vitrines com um maçarico. Aliás, a gente encontrou as botijas de gás que foram usadas para alimentar o maçarico, serras, uma chave de fenda, enfim, tudo foi embalado. Então teve uma cidadã chinesa que foi presa na Espanha. Desde então, uma parte do ouro foi recuperada. Nas câmeras do museu, via-se que apenas uma pessoa entrou à noite para cometer o crime. Vamos seguir com a série de roubos em museus. No dia 12 de outubro seguinte, foi o Museu Jacques Chirac, na Corrèze, que foi assaltado. Então, esse aí, 2 vezes em 2 dias, a primeira vez com uma espingarda, de maneira um pouco brutal. Lá, eles pegaram joias e um objeto precioso, não se sabe qual. E no dia seguinte, de novo dessa vez, foi um assalto na noite de 13 para 14 de outubro. Os ladrões levaram relógios, pedras preciosas, no total, por um valor de 1 milhão de euros. Não vou contar todos, mas logo depois ocorreu o roubo do Museu da Porcelana em Limoges. Pode parecer engraçado, mas o prejuízo foi de 6,5 milhões de euros. E logo depois do roubo do Louvre, aí já é um pouco longe da gente, é na Síria. Mas teve uns espertinhos que fizeram o Museu Nacional de Damasco, que tem várias peças históricas de valor inestimável. Mais uma vez, eles foram embora com ouro, não se sabe quanto, porque as autoridades não divulgaram nada sobre isso. Mas enfim, é o mesmo princípio. Então, obviamente, por que os museus? Porque é muito menos vigiado do que uma joalheria ou uma fundição de ouro. Enquanto ocorria o roubo no Louvre, uma equipe tentou assaltar uma fundição de ouro em Lyon, área comum para esse tipo de crime. No fim, todos foram presos em flagrante. Pelo roubo do Louvre, o governo francês, sim. Ele recorreu a uma empresa de segurança privada israelense chamada CGI para tentar ajudá-los a recuperar as joias que estão desaparecidas. Por quê? Porque essa empresa já havia atuado antes. No roubo de Dresden, do qual falamos, ela foi chamada para proteger as salas e as vitrines depois do ocorrido. Mas, ao mesmo tempo, ela se orgulha de ter fornecido informações que permitiram recuperar essas joias de Dresden e prender os ladrões. Eram 6 nesse caso. A empresa, desde então, comunicou que, após o roubo do Louvre, afirma ter sido contatada 4 dias depois do roubo, por meio de sua filial em Roma. Os caras contataram o site da empresa e disseram: temos uma das 8 peças do Louvre que não foram recuperadas. Estamos prontos para devolvê-la às autoridades francesas por 8 milhões de euros. A CGI contatou o Louvre e as autoridades judiciais e policiais francesas, que aparentemente não deram prosseguimento. 4 dias após esse primeiro contato, o sujeito voltou à carga. O sujeito que havia feito contato para novamente tentar uma troca para retirar sua oferta. Então ele propôs, eu esqueci de dizer, de continuar a conversa no Darknet. E, principalmente, de receber os 8 milhões de euros em criptomoeda em um país neutro como a Áustria ou talvez Eslováquia. E aí, mais uma vez, o governo francês e o Museu do Louvre não deram continuidade. A empresa israelense reage, alegando que é apenas uma confusão entre serviços de polícia e egos da França, que se recusa a pagar para recuperar suas joias. Então vamos lembrar que, embora pareça fácil, assaltar ou roubar um museu. As penas, elas vão ser de 2 dígitos quando você for pego. Obrigado por me ouvir. Cada vez mais pessoas estão fazendo isso. Aliás, agradeço a vocês e não hesitem em se inscrever.